eles foram para o Egito desobedecendo ao Senhor. Queridos, essa é a parte 2 do vídeo anterior que eu prometi para vocês que eu traria. Então, se você está entrando aqui nesse vídeo e ainda não assistiu o que fala a respeito de pedir opinião, corre aqui na descrição desse vídeo ou aqui no card aqui em cima e assista antes de assistir esse, tá? Que é para isso fazer sentido para você e também para você entender qual o contexto e como foi o início dessa história, certo? Um breve resumo é que o rei Nabucodonosor, ele veio para cumprir a palavra do Senhor e ele destruiu o templo, colocou fogo no templo, no palácio, levou o rei Zedequias cativo, matou seus filhos, matou uma liderança, toda aquela liderança que existia ali, e ficou apenas Gedalias, que ele constituiu como governador de um remanescente, poucas pessoas que eram os mais pobres daquela época, que o Senhor já tinha um plano de deixar eles lá em Judá, para que eles viessem a crescer e reproduzir, se multiplicar naquela terra, para no futuro, quando passasse os 70 anos de cativo, que o Senhor já tinha predeterminado, e isso tudo seria o preço de todo o pecado que aquele povo havia cometendo. Os 70 anos de cativo era justamente por isso. Mas aconteceu que se levantou alguns invejosos e matou o governador constituído, determinado por Nabucodonosor. O que aconteceu? O restante daquele povo, vendo que alguém tinha matado o líder, que o cara mais terrorista da época havia constituído, eles ficaram com medo e vieram já decididos a ir para o Egito para fugir da ira de Nabucodonosor. Mas antes deles cumprirem aquilo que já estava determinado no coração deles, eles decidiram consultar a Deus. Olha, vamos perguntar a opinião do Senhor para ver o que ele acha da gente descer para o Egito ou não. E eles vieram até o profeta Jeremias para perguntar: olha, consulte ao Senhor, vamos ver se o Senhor enseja, aprova a nossa ida, a nossa fuga para o Egito ou não. Resultado, o profeta consulta a Deus e Deus fala: olha, se vocês forem para o Egito, vocês vão morrer lá. Por mais que todo o cenário aqui em Judá seja de medo, seja de algo contrário a uma vitória, eu garanto para vocês que aqui vocês terão vitória. Aqui eu protejo vocês, mas lá a minha ira vai alcançar vocês. Mas como eu e você somos teimosos e geralmente perguntamos a alguém ou ao Senhor algo que a gente já está decidido a não obedecer, o que aconteceu? Exatamente aquilo que eu li aqui no começo desse vídeo. Então, fica aqui até o final. Esse foi apenas um resumo daquilo que eu falei no vídeo anterior, certo? E agora que o negócio vai ficar bom. Eu falei para vocês no vídeo anterior que será qual a consequência de desobedecer uma ordem de Deus. Ou melhor, será que vale a pena a gente seguir a nossa opinião ao invés de ouvir a opinião de Deus e obedecê-lo? E a resposta é: não vale a pena. 1000 vezes melhor. Independente se o cenário que você está vivendo hoje, agora, seja de dor, seja de destruição, seja de medo, seja de tortura, não importa. Se Deus falar, continua aí, é melhor você continuar. Senão o negócio vai ficar muito pior. Muitas vezes a gente acha assim: ah, não tem como ficar pior do que o jeito que já tá. Engano nosso. Sempre tem como piorar. Basta que a mão do Senhor não esteja te guardando, que tudo sempre pode piorar. É preciso a gente decidir ouvir a opinião de Deus, para que a gente não colha sérias consequências, graves consequências. Então, nesse versículo vai dizer que eles foram para o Egito desobedecendo a Deus. Talvez se eles nem tivessem consultado o Senhor não teria tanta ira, porque não soaria tanto como uma desobediência direta. O que eles vão falar para o profeta Jeremias, quando Jeremias entrega aquilo que o Senhor havia ordenado, eles falam: não, você estava mentindo, você está mentindo. E o pior, além deles falarem que o profeta estava mentindo, eles ainda pegam o profeta e carregam junto para o Egito. Olha que doideira. E talvez o segundo pior erro deles, porque eles levam o profeta e Deus continua profetizando a respeito deles. E o que é mais incrível, querido, é que Deus sempre vai avisar
o que está para acontecer à nossa frente, principalmente em caso de desobediência. Mas sabe o que é terrível? A gente decide não ouvir. A gente conscientemente decide que a nossa opinião, que o nosso ponto de vista é mais correto do que o pensamento e o ponto de vista de Deus. E aí onde a gente está ferrado? Sabe o que acontece? O profeta ele avisa, segundo a ordem do Senhor, que se eles descessem, eles iriam morrer pela fome e pela guerra. Só que na ótica humana, daqueles que estavam querendo fugir de Nabucodonosor, eles estavam falando, não, mas a guerra e a fome está aqui. No Egito tá tranquilo. No Egito não tem nada de ruim. E talvez você tá desse jeito. Você talvez esteja num ambiente de sofrimento, de dor. E você tá desejando sair desse ambiente porque, aos seus olhos, aí onde você tá, não tem como você sair. Não tem como você receber livramento. Mas talvez o Senhor está falando para você hoje, continue onde você tá. Porque não é o ambiente que vai definir o que você tem que receber. É a sua obediência que vai definir o que você tem para receber. Naquele cenário, a fome estava em Judá? Estava. Mas a desobediência deles levou a fome para onde eles estavam. Levou a guerra para onde eles estavam. Então talvez se você sair de onde você está, talvez esse cenário de sofrimento que você esteja vivendo vai te acompanhar. Não é necessário Deus para te proteger, Deus para te guardar, para fazer milagre na sua vida. Não é necessário mudar o cenário. Não é necessário você sair. Se é um casamento que está em crise, você não precisa separar para parar de sofrer. Se é um relacionamento com a família, se você não está se dando bem com alguém da sua família, você não precisa se desprender deles para você receber alegria ou começar a se dar bem, não. No ambiente onde você está, Deus pode sim operar um milagre. E a ordem para você hoje é: continue onde você está. Porque o peso da desobediência vai levar o cenário de sofrimento aonde quer que você vá. Não desça para o Egito. Não saia de onde o Senhor deseja te abençoar. A promessa para aquele povo era: cresçam, se multipliquem onde vocês estão, independente do que vocês estão vivendo, porque a minha promessa a respeito de vocês vai se cumprir. Então, continue onde você está. Segura aí esse casamento um pouco mais. Deus está me incomodando a falar de casamento porque é algo que as pessoas, elas simplesmente na primeira crise acreditam que não tem mais jeito. Ah, porque não se dá bem, separa. O Senhor diz que odeia o divórcio. O Senhor ama a família. Projeto de Satanás contra a família brasileira é destruir, é separar. E hoje as pessoas estão normalizando tanto o divórcio que elas simplesmente nem precisam mais de uma crise. É simplesmente: ah, eu não amo mais. Ah, é porque a gente está brigando muito. Segura esse ambiente que você está. É aí que Deus vai transformar. É nesse lugar que Deus vai te fazer crescer e se multiplicar. É aí que Deus decidiu fazer você prosperar, crescer consigo mesmo. E aí vamos lá mais na frente. Lá em Jeremias 44, versículo 7, a parte B, parte A, vamos ler do início. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? O que Deus está fazendo? Deus está colocando a culpa neles. A culpa é de vocês. Por que vocês querem sair para receber uma punição? Para que você quer desobedecer para lá na frente você ter que sofrer? A culpa não é de Deus. Versículo 8. Porque vocês provocam a minha ira com o que vocês fazem, que mandam incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Por que vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra? Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá? O que o Senhor estava falando: toda vez que vocês sofrem, a culpa é de vocês mesmos por não me ouvir. Se vocês me ouvissem, vocês não sofreriam. Se vocês me obedecessem, o meu cuidado estaria contínuo, mas vocês mesmos decidem sofrer. Então a culpa é nossa. E aí,
lá no versículo 10. Até hoje não se humilharam nem mostraram reverência, e não têm seguido minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. E o que é mais incrível é que Deus vai falar que assim que eles saem e chegam no Egito, o Senhor vai falar que a mesma situação que eles estavam com medo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Aí ele vai falar que eu chamarei o meu servo e ele vai armar a tenda dele aqui e vai atacar vocês aqui, ou seja, aqui no Egito já. Então é algo incrível. Novamente, o Senhor avisa pra gente não ir, a gente vai. Aí quando chega lá, o Senhor avisa de novo. Você não precisa passar por isso. Mas a gente quer ouvir? Não. A gente prefere olhar com a nossa ótica humana. Ele vai falar, a mesma situação que você estava com medo lá atrás vai vir até você. Não adianta mudar de cenário sem obedecer ao Senhor. Não adianta. O Senhor ele vai falar que ele enviou vários profetas. Ele enviou vários profetas falando para aquele povo deixar o pecado, falando para aquele povo parar de se prostituir com outros deuses, falando para aquele povo não desobedecer, mas eles decidiram desobedecer. E o resumo rápido é o quê? Aquela situação que você fugiu da sua terra, do lugar que era para você ficar, que foi o lugar que o Senhor te plantou e iria te fazer crescer. A mesma situação difícil vai te acompanhar. Não importa por onde você for fugir. São processos que você precisa passar, que você precisa vencer. E a desobediência só vai fazer você sofrer mais e mais e mais. Eu quero falar pra você que vai ter a parte 3 desse vídeo, pra não ficar muito longo. Não perca, porque tem algo muito pior. Muito pior. Mas pra você não sair desse vídeo triste, talvez você já tenha desobedecido. Talvez você já tenha saído do cenário que era para você estar. Talvez você já tenha abandonado aquilo que não era para abandonar. E já tenha chegado no Egito. E aí você está falando, e agora? Eu vou simplesmente sofrer a consequência da desobediência e acabou? Não. O Senhor Deus, Ele é perfeito e a misericórdia dele não tem limites. E Ele vai falar no versículo 14, já no finalzinho desse versículo. Ninguém dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Ou seja, antes de finalizar aqui a parte que você quer ouvir, a pessoa saiu do cenário de guerra, fugindo, para ir para outro lugar que ela pensava que era melhor. Aí vem Deus e fala, eu não vou deixar nenhum de vocês voltar para a terra que vocês anseiam. Eles saíram da terra, mas eles anseiam voltar para a terra. Então, para você que está desejando sair aí do cenário que você está, talvez a situação vai ficar tão pior se você sair desse lugar que Deus quer que você esteja, que você vai desejar, anseiar por voltar. Porque o lugar que é para você estar é de onde você saiu, é de onde você está desejando sair. Entenda que esse vídeo não é para todo mundo, não é para qualquer situação, não. Deus vai tocar no seu coração e vai testificar onde é para você ficar. E voltando ao versículo 15, nenhum voltará, exceto alguns poucos fugitivos. Tem esperança para você que já desobedeceu. Tem esperança para você que já está no caminho para o Egito. Deus vai te trazer de volta e vai te fazer crescer do mesmo jeito. Queridos, por favor, assista esse vídeo, compartilha com alguém, principalmente assista o próximo vídeo, então ativa a notificação. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar assim ao seu coração e vai falar ao coração daqueles que você enviar esse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal, nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te guie e principalmente te mantenha firme na presença dEle e aumente a sua fé, em nome de Jesus.